Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Estamos aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade, hoje, 22 de agosto de 2019. Eu e o João Gabriel traremos para vocês todas as matérias, todas as notinhas da coluna e vamos repercutir ao longo desses próximos 30 minutos tudo que aconteceu nesses 2 dias em Poste Caldas. Boa noite, João. Prazer imenso mais uma vez. Boa noite, Albert. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Ô, Albert, hoje cedo eu estava assistindo o Mais Você, da Ana Maria Braga, não sei se você assistiu. Não. E o programa praticamente inteiro foi dedicado a Campos do Jordão. Olha só. A equipe da Globo mandou 2 repórteres lá, eles fizeram várias matérias, o Morro do Elefante, o teleférico, as ruas, a gastronomia, fábrica de chocolate, ou seja, fez ali uma divulgação maciça. Eu não sei se isso aí foi cobrado ou se não foi, mas eu queria destacar 2 números ali que eu achei muito interessantes ali durante a matéria que foram divulgados. 1,5 milhão de visitantes. Meu Deus. Por ano. E 80% do PIB do município vem da área do turismo. Campos do Jordão é uma cidade que já tive o prazer de conhecer, é uma cidade muito bonita. Não sei se já foi, João? Não foi. É uma cidade muito bonita e tenho certeza que ali o investimento do Estado de São Paulo é completamente diferente daquilo que foi colocado pelo diretor-presidente da Codenge, né? Que é de Poços de Caldas, e andou falando as bobagens aí no último final de semana na grande mídia de Belo Horizonte. E o Estado de Minas Gerais, infelizmente, pouco se investe nas cidades onde tem a oportunidade de trazer o turismo. No século passado, nós tivemos aí a construção das termas, do Palace Cassino, Palace Hotel, enfim, os investimentos foram muito grandes. E ao longo dos últimos anos, tirando agora a reforma do Palace Cassino e também ali do Palace Cassino, né? Da boate ali. 12 milhões de reais, nós todo não tivemos complexo. Mais nenhum tipo de investimento. E lá em Campos do Jordão é diferente, porque o Estado de São Paulo investe e recentemente até o governador transferiu a capital lá simbolicamente, né? Por alguns dias para Campos do Jordão. Temos que parabenizar aquela cidade. Mostra-se muito que nós estamos muito aquém de Campos do Jordão, bem diferente daquilo colocado por alguns políticos de Poste Caldas. E como a gente já falou em outra ocasião, que apesar de eu não conhecer em loco a cidade, quem já visitou a cidade, num comparativo Poste Caldas e Campos do Jordão, Poste Caldas ganha, né? Não, a cidade é muito mais bonita, muito mais organizada, muito mais planejada. Campos do Jordão acabou sendo aí escolhida, né, para ser aí uma estação de veraneio dos turistas do estado de São Paulo, e quando a gente tem a oportunidade de ir lá, você vê lá só magnatas que utilizam daquela cidade, e é um custo de vida muito alto, mas Poços de Caldas é aquilo, né, João? Nós somos daqui, aqui é muito mais bonito, né? É mais bonito. Vamos começar as matérias? Vamos começar a edição de quarta-feira do Jornal da Cidade, 21 de agosto. A primeira matéria é uma notícia muito legal. Preços de todos os combustíveis apresentam queda nos postos locais. João, eu acho que é importante nós sabermos que o PROCON, agora nós colocamos aquele dia, né? Ele já faz um trabalho permanente desde 1993 e é sequência, né? Como você sempre coloca, né? O piloto automático. São as pesquisas feitas no supermercado, nos postos de gasolina, cesta básica, e nada mais interessante e justo trazer para a população os valores. Né? Isso aí. Tem também uma outra notícia interessante aqui, um projeto de lei do vereador Marcelo Leitor, ele está propondo, né, a proibição da venda da linha chilena em postos. Né? Na verdade, até segundo o próprio vereador disse, já existe uma legislação municipal que proíbe a venda, a comercialização ou qualquer coisa parecida em relação à linha com cerol. Ele está acrescentando um artigo nessa legislação que é para citar o caso da linha chilena, que apesar, eu particularmente achava que era a mesma coisa, mas não, a linha chilena é ainda pior do que o cerol. Né? Então ele está acrescendo aí. Mas eu vou ser sincero com você, João. Infelizmente, pode-se fazer aí a proibição através de lei, mas aquelas pessoas maldosas, às vezes, acabam fazendo em casa. Com cola, caco de vidro, e não é comprado no comércio local. Então, vai ser fundamental e importante. Mas aí, no caso, remete ao caso que aconteceu recentemente. Enfermeiro, né, que é funcionário público da prefeitura, ele estava vendendo, né? Mas não era no comércio, informalmente. Ou seja, é um tipo de venda, né? Tipo de venda. Então, assim, ele está passível de ser punido. No comércio local, claro que a lei vai vir para ser interessante. Eu acredito que nenhum comércio venda essas linhas mais igual vendia-se no passado. Mas a partir do momento que você tem uma lei proibindo, as penalizações com certeza serão maiores. A gente voltando um pouquinho da questão do turismo, né? 2 notícias interessantes também aqui na edição de quarta-feira do Jornal da Cidade. Uma delas é que a prefeitura está fazendo uma manutenção ali no Véu das Noivas, inclusive fazendo uma reforma completa ali no sanitário.
e também está fazendo ali sanitários com mais acessibilidade na Fonte dos Amores, né? Então está fazendo um investimento ali. A gente sempre destaca a questão dos pontos turísticos aqui em Poços de Caldas, que deixam a desejar, né, Albert? Falta manutenção, mas na verdade eu acho que não é só questão de manutenção, é questão de atrativo, Sem né? dúvida. Porque o Véu das Noivas, por exemplo, que é o primeiro caso que eu citei, é um lugar muito bonito, né? Que tem aquela cachoeira e tudo mais, só que é um lugar assim que você perde o interesse rapidamente, né? Então, não tem nada que te atrai para ficar ali. Não tem nada que prenda o turista ali, faça ele consumir, né? Que é o objetivo, né? Então, e esse projeto aí que o prefeito está tentando aprovar na Câmara, né? Que é a PPP do turismo, talvez, né? Possibilite essa possibilidade aí através da iniciativa privada, né? Com certeza, acho que é de fundamental importância termos aí espaços públicos, principalmente turísticos, bem organizados, para caso a PPP entre na ordem do dia e caso também, né, João, que a Secretaria de Governo, né, consiga encaminhar corretamente, que já foi 4 ou 5 vezes, idas e vindas, legislativo e executivo, possa fazer com que as coisas aconteçam. E esperamos agora, com a chegada do novo secretário de Turismo, o senhor Ildeu Pereira, consiga aí talvez fazer com que as coisas possam realmente ter um êxito, porque da forma que está, os pontos turísticos nós sabemos das dificuldades que o município encontra, e eu acredito que vai ser aí uma oportunidade boa para Poços de Caldas e para os turistas que frequentarão aqui futuramente. Como diria o falecido jornalista Armando Nogueira, é melhor copiar o bom do que criar o ruim. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que existem dezenas, centenas de exemplos turísticos, aí, não só no Brasil, mas como no mundo, que devem ser espelhados para ser aplicados aqui em Poços, né, Albert? Recentemente, João, eu estive em Curitiba fazendo passeio e vou falar uma coisa para você. Os pontos turísticos lá são todos municipais. Nenhum dada a concessão para exploração, exceto lá a Ópera de Arame, que é cobrar R$10 para entrar, mas o restante é todo ele gratuito, muito bem cuidado, e mostra-se que realmente a administração daquela cidade empenha-se muito na conservação dos seus logradouros turísticos, porque da forma que hoje existe Curitiba sendo aí um local de visitação tão grande, Poços de Caldas deixou ao longo dos anos esse atrativo aí das pessoas virem aqui para conhecer os nossos pontos. Nós temos aqui no centro da cidade o Parque José Afonso Junqueira, né? E ali é um exemplo de uma concessão bem sucedida. No caso, a antiga biblioteca lá que foi transformada numa lanchonete, né? Que é o Café Concerto. Sim. Aquilo ali eu acho que é um ponto de referência no turismo ali que deu certo. Muito, né? Bom. É uma concessão, né? Ou seja, é da iniciativa privada, né? O Saturnino de Brito, né? Também, mesma coisa. Saturnino de Brito. Né? Então são exemplos ali de iniciativas da prefeitura, bem sucedidas, né? Que deram certo. Mas tem várias outras que ainda estão, né? Engatinhando. O Recanto Japonês aí está numa espera, aí a gente noticiou recentemente que foi feito um termo de cooperação com o Clube Nikkei, mas a gente não sabe que pé anda os detalhes, né, desse né? convênio. Tem a questão ali do Cristo Redentor também, que ali o que é bem sucedido mesmo é o bondinho, né, o teleférico, né, porque chega-se lá em cima, não tem mais nada. Zero, né? Vamos torcer agora, né, para que o Deus chegando agora na pasta, ele consiga pelo menos aprovar essa PPP, né, e que seja oneroso, né, gratuito jamais. Porque uma empresa chegar e pegar o espaço e não repassar nenhum centavo para o poder público, aí é muito para a cabeça do povo Poços Caldense. E foi um dos motivos que fizeram os vereadores rejeitarem alguma das versões, né, que o Dentre prefeito... as 5 apresentadas, essa foi uma que foi rejeitada na Câmara Municipal. Só para a gente encerrar a edição de quarta-feira, eu queria destacar uma notícia assim, que ela é diferente, assim, né? Uma notícia policial, né? A Polícia Militar estava fazendo uma batida ali no bairro São João, né? Em pontos ali, zona quente, né? De criminalidade que eles falam, né? E aí a Polícia Militar avistou um adolescente de 15 anos, né? Um adolescente, na hora que percebeu que ia ser abordado pela polícia, fugiu, jogou ali alguma coisa fora ali, que possivelmente era droga, né? Entorpecente. Então a polícia fez a abordagem para fazer a apreensão. E a polícia foi cercada por cerca de 20 pessoas que tentaram tirar o rapazinho do meio do flagrante ali da apreensão. E a polícia teve certa dificuldade, precisou chamar reforço, né? Inclusive circulou aí nas redes sociais a foto, né,
desse fato aí, né? Até não parece que é Poços de Caldas, né? Parece que é um lugar bem... um lugar assim, um subúrbio ali do Rio de Janeiro, sim, né? Sim. É um negócio muito interessante, assim, mas na verdade era Poços de Caldas, né? Então foi um caso assim, diferente, né? Pitoresco, é aquilo que a gente né? sempre comenta, João, os índices de criminalidade em alguns determinados pontos da cidade vem crescendo. Temos que parabenizar a polícia, né? Porque ela teve ali o olho de clínico para ver o que estava acontecendo, chamou reforço e com isso acabou com o problema que teve ali no bairro São João. E só para a gente completar, hoje a Polícia Militar prendeu, né, aquele ladrão, né, que estava aí cometendo vários furtos aqui na área central, né, da Parabéns. cidade. Importante. Edição de quinta-feira, Albert, mais uma notícia policial. A Polícia Civil cumpre mandado contra acusado de tentativa de homicídio. É um rapaz que jogou o carro contra um outro rapaz, né, ali na Zona Leste. Ele estava foragido, né, e a Polícia Civil conseguiu fazer a prisão dele. Então esse caso aí está resolvido. Uma outra notícia policial que também é inusitada, um autônomo daqui de Poços comprou uma chácara em Caldas, né? E na hora que ele chegou ali para começar a fazer o muramento ali da chácara, chegou o verdadeiro proprietário, né? Ele acionou de novo o vendedor repassou uma outra área para ele, ele foi na outra área, também tinha dono. Tinha dono então, também. Teve que acionar a polícia. É os famosos 171, 171. que existe aí em Poços de Caldas. Uma notícia legal também, aconteceu lá em Araxá, entre 8 e 11 de agosto, o Festival Mundial do Queijo do Brasil. Que legal. E a empresa daqui de Poços, a Doce da Roça, né, ela ganhou o segundo lugar com uma manteiga artesanal. Bacana. Parabéns ao menino lá da Doce da Roça, faz um belíssimo trabalho já há muito tempo, desde quando ele mexia com as bolachinhas dele, ele encerrou a atividade e iniciou-se através do Doce da Roça, e a gente fica muito... Glaucio Peron, um grande amigo nosso aí de muitos e muitos anos, que tem feito uma divulgação muito grande de Poços de Caldas através do seu doce. É isso aí. E a última notícia que eu queria destacar aqui da edição de hoje, quinta-feira, Festa Uai, né? Começou ontem a Festa Uai, a 36ª edição, hoje continua a programação e o destaque é o Nerso da Capitinga. Ah, bacana, já tive a oportunidade de assisti-lo na Associação Atlética Caldense há muitos e muitos anos atrás, e temos que parabenizar a Margarida Valente, ao próprio Stefano, só que ontem nas redes sociais, por volta de 11h40, 23h40 da noite, várias reclamações em virtude do som muito alto, João. Entendi. Eu acho que a partir de hoje a organização deva se preocupar, porque as pessoas têm a necessidade de ter que trabalhar no dia seguinte, mas esperamos que seja resolvido isso e, dentro das possibilidades que existirão hoje dentro da Festa Uai, parabenizar Giovanni e Denilson, que serão os meninos que tocarão, e o próprio Nerso da Capitinga, que muitos e muitos anos vem a Poços de Caldas trazer seu humor para os Poços Caldenses. O Paultano que termina por volta de 8h30, né, e o Nerso vai entrar no palco 9h45, então dá tempo de chegar até lá. Dá tempo de nós chegarmos lá, né, João? É isso aí. Então, beleza. Nós estamos aqui fazendo esse programa, sempre com oferecimento da Prefeitura de Machado, e quero convidar todos aí a assistirem a esse vídeo que nós exibiremos aí de 1 minuto e meio, da belíssima festa de São Benedito. Vou mandar aqui um grande abraço ao nosso amigo Rodrigo Costa, ao nosso prefeito lá, Gilbert, e salientar que é uma festa tradicional do sul de Minas e sempre fez esse trabalho maravilhoso naquela belíssima cidade. Já já voltaremos. Machado, nós temos aqui uma riqueza, principalmente na cultura popular, muito grande e muito forte. E o Congado cresceu junto com a história de Machado. Foi uma das primeiras grandes movimentos culturais da cidade de Machado. O Terno de Congo para a gente é uma religião. Então você vai crescendo, você vai se apaixonando e depois você vai descobrindo as finalidades, as funções, você vai descobrindo o que significa e que você se apega mesmo. Você vê uma população totalmente enganjada, festejando, rezando, dançando e se divertindo, comemorando mesmo a festa de São Benedito. A população adora, então é muito bonito.
Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, repercutindo agora as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, primeira notinha do Pautando, edição de quarta-feira, Despachantes 1. Os vereadores Cício Píparo e Paulo Tadeu, pela primeira vez, expuseram na sessão ordinária de ontem à tarde no caso terça-feira, né, uma prática que há anos é repetida tanto pelos atuais vereadores quanto por ex-vereadores, o uso de indicações como pedidos de informações para dar visibilidade política, já que tais requerimentos são lidos durante o expediente. Então, na prática, o que eles estão reclamando? Que os vereadores eles estão fazendo ali pedidos de informação que, na verdade, são indicações, ou seja, fazer corte de mato, árvore, de mato, asfalto, redutor, tapa-buraco. Mas você sabe o modus operandi de alguns ali dentro da Câmara? Ele vai lá na secretaria que vai acontecer algo, ele levanta tudo que vai acontecer, ele chega na secretaria, na Câmara, usa o papel da Câmara, usa o envelope da Câmara, usa a secretária que é paga pelo povo, mas mandar cartinha para aquela rua falando que vai colocar um redutor lá, sendo que a secretaria já ia colocar. Isso aí é muita sacanagem, né? Usar do expediente do executivo para para aparecer junto à população. Então, até inclusive rodou nas redes sociais aí, João, despachantes municipais. Despachantes municipais. É vergonhoso isso, né, minha gente? O papel do vereador na Câmara, nós sabemos qual que é. Fiscalizar, propor leis, correr atrás do que está acontecendo para a população, principalmente na UPA, na educação, e não querer fazer redutor, querer cortar mato. Ô, gente, vamos prestar atenção. A Câmara de Poços de Caldas precisa ter um trabalho diferenciado. Essa cidade aqui já teve grandes vereadores do passado. Naquela época se recebia muito pouco. E hoje recebe-se bem e pouco se trabalha. Vou dar um exemplo aí da questão do despachante aí que o Paulo Tadeu está citando. Por exemplo, assim, os vereadores gostam de fazer requerimentos da seguinte forma. Querendo, por exemplo, vaga em creche, vaga em hospital, vaga na UTI. Isso. Ou seja, ele não tem que pedir vaga na UTI, ele tem que perguntar por que não tem vaga. Por que está faltando a vaga? Por que está faltando vaga na creche? Por que está faltando vaga na escola municipal? Por que está faltando vaga de UTI na rede municipal de ensino? Não é pedir para abrir. Não, de forma alguma. Porque não cabe a ele. De forma alguma, ele apenas legisla. A função do vereador é fiscalizar e legislar. Não é para pedir para pintar o BS, não é pedir para cortar mato no bairro tal, não é para pedir para fazer... E o papel principal que eram deles de abrir uma SEI contra o senhor prefeito em virtude de ter gasto R$600 mil numa universidade federal para um plano de mobilidade urbana péssimo e mais R$346 mil para o transporte público, que seria a sua licitação, e isso eles não quiseram fazer. Fizeram com que atrasasse, né, a expediente da Câmara. Falar daqui a pouquinho. Nós vamos comentar isso. Só que esse é o seu papel, senhor vereador. Não é fazer isso que o João está falando, não. Pensem bem, a população está de olho em vocês. E voto de congratulações. Não, nome de rua. Voto de pesar. Diploma de honra mérito. O nome de rua até é uma coisa assim que dá para passar, porque cabe a ele fazer essa indicação. Sim. Né? Mas assim, muito voto de congratulações. Se alguém duvida do que eu estou falando, é só pegar a resenha do expediente. Lá no site da Câmara tem todas as resenhas do expediente. Vergonhoso, João. É muito voto de congratulação, muito voto de pesar. Qualquer pessoa mais ou menos conhecida que morre aqui em Poços, os vereadores já correm para fazer um voto de pesar. Nossa, é absurdo. Antigamente, Albert, o que acontecia lá? Era apresentado um voto de pesar, por exemplo, e aí era lido o negócio ali. O currículo? O currículo não. Era lido o requerimento ali, voto de pesar a fulano de tal. Nossa, mas atrasava demais. Agora o que acontece? É só lido o nome da pessoa que faleceu. Não, é só lido o requerimento. Voto de pesar a fulano de tal. Sim. Aí depois encaminhar para a família da pessoa. Não perde tempo com isso, né? E agora, na sequência aqui do despachante, a próxima notinha já complementa aquela outra. Ó. Segundo eles, os vereadores Paulo e Assis, a prática transforma os vereadores proponentes em meros despachantes. Verdade. Ou seja, que se propõem apenas a apontar problemas corriqueiros dos eleitores que poderiam ou deveriam ser feitos pelos próprios cidadãos ou mesmo por uma associação de bairro. Dessa forma, o parlamentar abre mão de ser um fiscalizador e passa a ser um simples agente do executivo. Um simples despachante. Está errado. Ele está simplesmente ajudando o executivo, indicando o que o executivo deve fazer. Ou seja, ele deve fiscalizar e legislar. A função do vereador é essa. Logicamente que se ele quer pedir para fazer uma capina em mato, que ele quer pedir para fazer um redutor, um tapa-buraco, faça via indicação. Acabou.
Despachantes 3. Na sessão de ontem, por exemplo, Paulo Tadeu e Cissa votaram contrários a requerimentos considerados por eles como indicações travestidas de pedidos de informações. No entanto, quando os vereadores deveriam exercer seu papel de fiscalizadores, utilizaram-se de artifícios regimentais para atrasar o expediente e evitar que fosse lido em plenário um pedido de abertura de comissão especial de inquérito sobre 2 contratações feitas pela Prefeitura e já contestadas, inclusive, pelo Ministério Público. No caso, qual que foi o artifício? Para não abrir a comissão de inquérito pela contratação do Cefet e da Unifei por quase R$1 milhão, que inclusive motivou a instauração de notícia de fato pelo Ministério Público, os vereadores, para minimizar a história, optaram por apresentar um pedido de informações que vai levar... Vergonhoso, né? Que vai levar no mínimo 20 dias, né, segundo o prazo regimental, para ser respondido. Como a gente sabe que geralmente esses pedidos de informações não são respondidos no prazo regimental, pode ser demorar muito tempo, né? E aí, no caso, o que acontece? A Cefet foi contratada para fazer o edital de licitação do transporte coletivo que vence dia 26 de novembro. Sem dúvida. Então, é possível que a Prefeitura vá prorrogando. Como eu disse agora há pouco aqui, toda sessão da Câmara é publicada a resenha do expediente. Nessa resenha constam lá todos os pedidos de prorrogação de prazo para responder pedidos de informação que a Secretaria de Governo envia à Câmara. Então, assim, eu não estou criando nada, não estou falando nada, eu estou simplesmente citando o que consta nessa resenha. Então, no caso, uma oportunidade dos vereadores fazerem de fato o seu papel e, né, justificar o salário ali de R$10 mil por mês, que seria a fiscalização dessas 2 contratações, que aí não é simplesmente uma questão de oposicionismo por parte dos vereadores, porque quem levantou a lebre foi o Ministério Público. Ministério Público, sem dúvida. Né? E nós temos que parabenizar, como eu já parabenizei semana passada, o promotor Sidney Bossia, porque, infelizmente, da forma que eles fizeram, gerou-se dúvidas, João. E a situação de abrir uma SEI é que os papéis, em 24 horas, teriam que ser entregues à Câmara Municipal. E por que eles estão querendo enrolar? Porque não tem um convênio assinado da Prefeitura com a Unifei, fizeram da Unifei para com a Prefeitura. Não foi publicado no Diário Oficial do município. Não foi publicado no Diário Oficial do município. Então, existem situações que a própria vereadora Cissa colocou lá tenebrosas. E os vereadores estão... O papel deles, eles não estão exercendo. Só que eu vou ser sincero com vocês. Se esses vereadores não tiverem juízo na próxima sessão em aprovar isso, o Ministério Público vai pegar esse pessoal. Igual pegou lá na década de 2000 os alvarás que eram dados na gestão do ex-prefeito Geraldo Tadeu através da Câmara Municipal. Tem vereador pagando esse rolo até hoje na Justiça. Vocês vão querer também entrar nessa dança? Que vocês façam e façam corretamente. Porque nós precisamos saber onde foi investido R$1 milhão. O próprio promotor colocou incompetência ou má-fé da administração pública. Robert, e outro detalhe, né? Como eu falei, os vereadores eles optaram por não fazer essa fiscalização. Então, a mensagem que eles mandam é o seguinte: o nosso compromisso é com o executivo, não é com a população. É isso que é o problema. Então, eles estão preocupados com o senhor prefeito municipal. Esquece do povo. Foi R$1 milhão gasto. Esperamos as respostas na próxima terça-feira. Porque é inadmissível uma Câmara de Vereadores não querer fiscalizar o dinheiro do povo. A próxima notinha é Despachantes 4. Para não serem acusados de omissão, os vereadores apresentaram um pedido de informações sobre o mesmo assunto que levará no mínimo 20 dias para ser respondido e que não tem nenhum efeito fiscalizatório, ou seja, é o que eu acabei de falar aqui. É um pedido de informações que vai ser enviado para a Prefeitura vai responder qualquer coisa que seja, mas não tem o poder de se fiscalizar. Né? Despachante 5. A própria vereadora Cissa lembrou ainda que ela já tinha disponíveis as respostas ao pedido de informações em questão e que o ideal seria a aprovação da SEI para investigar o caso com mais profundidade. Durante os apartes, como sempre ocorre, vereadores com menos capacidade de argumentação voltaram a recorrer ao artifício de invocar o regimento interno para tentar limitar a fala do vereador Paulo Tadeu, que novamente se opôs a esse tipo de prática. Então, o que aconteceu? Durante a apreciação desse pedido de informações sobre essas contratações, a vereadora Cissa já disse assim que ela tinha resposta a todos os questionamentos que os vereadores formularam. Foram 7 vereadores que subscreveram esse pedido de informação. Então ela falou assim: eu já tenho as respostas, não é necessário enviar um pedido de informação para a Prefeitura para ela responder o que eu já tenho em mãos aqui. Ela queria os documentos. Ela queria, exatamente, Sim. Ou seja, a SEI faria com que fosse feita uma investigação mais profunda no caso e a Prefeitura teria que apresentar documentos que a gente sabe que não tem. Por que o secretário de Defesa Social caiu? Alguma coisa está errada.
Isso aí já é prenúncio de solicitações dentro da Câmara Municipal. Então, gente, é o que eu falo, João. Os vereadores têm que ter consciência na próxima terça-feira. Porque, infelizmente, o povo não pode pagar R$1 milhão em coisas erradas da administração pública no momento. Essa notícia de fato aí que o Ministério Público, através do promotor Sidney Botia, instaurou, previa que o prefeito Sérgio Azevedo e o secretário de Defesa Social, Marcos Tadeu Salles Sansão, deveriam responder em até 15 dias, né, as perguntas que o Ministério Venceria amanhã, né? Vence amanhã, né? Vence amanhã. Fez em relação a essas duas contratações. O prazo termina amanhã, o Sansão, segundo consta, vai ser exonerado, ou já foi exonerado, pelo menos eu não vi ainda a publicação no Diário Oficial do município, mas parece que ele não vai continuar. Eu não sei se isso aí é uma jogada para fugir, né, da questão de responder ao Ministério Público, ou simplesmente o prefeito está promovendo aí mais uma alteração no seu secretariado de peças que até então não estão funcionando, né, Albert? Então, assim, enquanto a prefeitura não falar a versão oficial, vai se gerar a especulação. A última notinha aqui da edição de quarta-feira do Pautano é exatamente isso. Ainda não foi confirmado oficialmente, mas o secretário de Defesa Social, Marcos Tadeu Salles Sansão, deixou o cargo. O diretor do Demutran, o Rafael Tadeu, deverá ser confirmado no cargo. E parece que o tempo esquentou dentro da prefeitura. Informações chegadas lá da Avenida Francisco Salles 343 deram conta que houve um bate-boca bem acirrado entre o prefeito e o próprio Tadeu. Então a gente sabe que... Tadeu, você fala o Sansão, Marcos Tadeu, Salles Sansão. É porque é Marcos Tadeu Salles, e o Sansão. outro também é Rafael Tadeu. Rafael Tadeu é um rapaz novo, bacana, faz um belíssimo trabalho. Boa sorte para ele, caso ele seja efetivado. O Rafael, ele estava inicialmente lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele foi transferido. Para o Demutran, né? E agora ele está sendo aí conduzido, pelo jeito, a titular da Defesa Social. Sim. A gente vai aguardar a publicação. Edição de quinta-feira do Pautano, Albert, a primeira notinha é sobre a enquete que o Jornal da Cidade fez sobre a contratação do goleiro Bruno. A gente encerrou essa enquete ontem, né? Foram 4.600 votos. Parabéns. 4.600 votos únicos, né? Ou seja, 4.600 perfis no Facebook que votaram. E o resultado, expressivamente contrário à contratação do goleiro, né? 999 pessoas favoráveis ao Bruno, né? Deu 22% da pesquisa, e 3.500 contrárias à contratação do Bruno, 78% do total. Contra fatos e números, não há argumentos. A próxima notinha é DME. O vereador Paulo Tadeu, ao reclamar da falta de transparência na divulgação de transferências de recursos do DME à Prefeitura, disse que tomou conhecimento que nos próximos dias um novo repasse será feito ao Executivo, que é o acionista majoritário da DME, né, do grupo DME. Segundo o vereador, dessa vez a transferência é legítima, pois se trata de juros de capital e não meramente para cobrir folha de pagamento dos servidores. O Albert publicou ali no grupo dele, postos hoje e amanhã nessa semana, um print ali de uma postagem do ex-prefeito Luiz Antônio Batista, em que ele tece uma série de críticas ao prefeito Sérgio Azevedo. Entre elas, ele cita o fato de que o prefeito Sérgio Azevedo já retirou do DME, nessa gestão dele, 120 milhões de reais. Para quem disse que não ia tirar nada, né, Albert? Infelizmente, né, João? A gente tem acompanhado aí ao longo desses 2 anos e 8 meses tudo aquilo que nós iniciávamos comentando lá em janeiro de 2017, quando eu era muito criticado, inclusive por pessoas que hoje estão contrário a eles também, hoje estão dando a mão à palmatória. Nós o conhecíamos bem. E muitas das vezes o que se fala numa mesa de padaria, numa mesa de bar, às vezes não cumpre aquilo que, quando está na frente do negócio, criticando aqueles que passaram. Se não fosse o DME, infelizmente a Prefeitura de Poços de Caldas hoje já estaria quebrada. E estamos aí observando bem o que tem acontecido nesses 2 anos e 8 meses. E o prefeito ele não está errado em pegar o dinheiro, porque o dinheiro é do município. O único erro que tem nessa história toda... É para pagar folha de toda... pagamento, não tem investimento nenhum. Sim, mas o único erro que tem nessa história toda, Albert, é ele falar durante a campanha eleitoral que não iria tirar dinheiro do DME, ele criticar o ex-prefeito por conta dele também ter feito o mesmo expediente, sendo que todos os outros prefeitos fizeram isso. Né? Então o dinheiro ali do DME é para fazer esse tipo de coisa. Seja para pagar folha de pagamento, seja para fazer obras, seja para fazer investimento, porque é o que eu sempre falo, o DME é o pré-sal de Poços de Caldas. Ainda bem, né, João? Agora um assunto polêmico que o Albert
vai gostar de comentar aqui, que ele publicou hoje no grupo dele e sim. está rendendo muita polêmica. Tomada de preços. Apesar do prefeito Sérgio Azevedo ter anunciado em um vídeo que as obras de revitalização da Praça dos Macacos seriam feitas com equipe própria da Prefeitura, envolvendo várias secretarias, a Prefeitura fará no dia 10 de setembro uma tomada de preços para a contratação de empresa para execução de serviços de estampagem do piso em concreto no logradouro. Mesmo caso do DME. Tem problema de contratar? Não. Não, de forma alguma. O que não pode é você falar que vai fazer uma coisa e fazer outra. Incompetência, má fé ou mentirinha? É o título da minha postagem de hoje. Eu acredito que não tem problema nenhum, seu Sérgio, o senhor vir e colocar para a população que vai necessitar de fazer uma licitação para fazer isso, fazer aquilo, mas não vem com esses vídeos da forma que você vem, colocando que vocês são os bons, são os melhores. Pode até ser. Quem vai julgá-los é a população o ano que vem, caso permaneçam na disputa. Mas fazer da forma que fizeram, da forma que estão colocando, jogando para a população da forma que jogaram, mostra que, infelizmente, está faltando com a verdade em determinados assuntos. E a Praça dos Macacos está sendo prejudicado, muitos feirantes ali da feirinha de artesanato, as pessoas estão muito revoltosas e a gente fica entristecido de ver que, primeiramente, destruíram tudo para depois fazer a licitação para o dia 10 de setembro ainda, que será aberto os envelopes. O grande problema é esse, né? Fez ali toda uma intervenção, quebrou todo o piso, né? Inclusive fotos aéreas que a própria prefeitura divulgou mostra que está tudo quebrado, sem piso, tudo quebrado. E agora as obras pararam. Está parado. O pessoal ali da feirinha está preocupado, demais, né? Porque a venda caiu. Sem dúvida. Né? Eu vi hoje, inclusive, um relato lá no seu grupo de uma pessoa dizendo assim, que pelo menos 2 expositores não venderam nada. E a pessoa vive disso, de feirinha, vive de vender artesanato. Não vendeu nada nas 2 últimas semanas. É lamentável a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas falar uma coisa e por trás está fazendo outra. E eu descobri essa tomada de preço lá em Belo Horizonte. Pessoas ligadas a mim que me mandaram. Porque aqui no Diário Oficial não encontrei. Por quê? Esconder. Não precisa disso, gente. Fala claramente o que vai acontecer. E quero lembrar também que há 2 anos atrás falavam do Parque Municipal. E eu os desmenti também. Porque nós fizemos investimento no passado no Parque Municipal bem acima do que ele está investindo hoje na recuperação da pista e da quadra. Nós também investimos. E eu mostrei que estava mentindo na época. E hoje, mais uma vez, nós estamos trazendo aí à tona a relação em relação à Praça dos Macacos. Um gestor público ele tem que ter humildade de reconhecer que o antecessor dele pode ter feito muitas coisas boas. Com certeza. Pode ter feito muita coisa errada? Pode ter feito, mas também tem coisas boas. Né? Eu acho que o próximo prefeito, por exemplo, não sendo o Sérgio, eu acho que ele deveria reconhecer coisas boas que o Sérgio fez também. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. A próxima notinha é resenha. Alguns vereadores não gostaram que o requerimento da oposição pedindo a instauração de uma comissão especial de inquérito sobre a contratação da Unifei e da Cefet, o que a gente estava falando agora há pouco, para a elaboração do plano de mobilidade urbana e edital de licitação do transporte coletivo, fosse incluído na resenha do expediente da sessão de terça-feira, o que deu visibilidade e publicidade ao documento, que por enquanto não teve acolhida de parte dos vereadores. Então a gente já falou isso rapidamente no programa de terça-feira. Esse requerimento da Cissa, do Paulo Tadeu e do Joaquim precisavam de, no mínimo, 5 assinaturas para poder ser instaurada a 6 sem precisar aprovar. Só que os vereadores optaram por aquela jogada de apresentar o pedido de informações. A próxima notinha rolam as águas. A Comissão de Estudos para Análise e Busca de Possíveis Soluções em relação às enchentes do Jardim Kennedy solicitou ao DEMAI o envio do estudo amplo da bacia hidrológica do município, após representantes da autarquia terem revelado a existência deste documento em reuniões da comissão. Além disto, a comissão da Câmara Municipal, dessa daí do Jardim Kennedy, solicitou mais 180 dias para a entrega do relatório que busca analisar e buscar possíveis soluções para as enchentes do Jardim Kennedy. Agora, olha só para você ver que interessante. Essa comissão aqui, para estudar enchentes no Jardim Kennedy, que eu acho que é uma coisa muito importante, foi solicitada, por exemplo, pelo vereador Pedro Magalhães. Se ele está tão preocupado em fazer comissão, em fazer estudos, por que ele não assinou a comissão de inquérito especial para de inquérito para apurar uma milhão irregularidade, uma situação que também é tão grave quanto as enchentes do Kennedy, que até hoje ninguém deu conta. Ninguém resolveu. Então, assim, são pesos e medidas. Você vê que o vereador, às vezes, ele age simplesmente por uma questão política, e por interesse. Mais alguma coisa? Finalizamos. Estamos chegando ao final do nosso programa. As considerações finais? Eu estou lendo aqui mais uma vez o jornal pelo tablet, como eu sempre destaco, de terça a sexta-feira o jornal circula exclusivamente de forma digital, aos finais de semana também na forma impressa. Se você quer ler as notinhas do Pautano
antes da gente vir aqui no programa. Assina o Jornal da Cidade, é R$30 o trimestre, é muito barato e ganha 2 ingressos para o Centerplex. Quero agradecer a todos os internautas pela participação, por estar conosco aí todas as terças e quintas-feiras. E na próxima terça-feira estaremos aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.